Pelas datas definidas com as assessorias dos candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, hoje nós encerramos a série de entrevistas recebendo Olívio Dutra, do PT, que concorre pela coligação Unidade Popular pelo Rio Grande, formada por 7 partidos. Olívio Dutra já foi eleito deputado federal constituinte, prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Em 2003 foi ministro das cidades durante o governo Lula. Bom dia, candidato. Muito obrigada pela sua presença. Nós temos 5 minutos a partir de agora. O senhor fala no seu horário político em 4 grandes reformas: política, tributária, agrária e urbana. Começando pela reforma política, o senhor falou ontem, inclusive, no combate à corrupção. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, o seu partido tratou como vítimas de injustiça líderes que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Como o senhor, caso seja eleito, pretende combater a corrupção? Primeiro que se fez isso foi parte do partido e contra a minha vontade e a minha posição. Segundo que a reforma política é a mãe das reformas, para acabar com o predomínio do poder econômico sobre o resultado das eleições e para valorizar e respeitar o voto de cada eleitor, eleitora, e que se vote em projeto e não em indivíduo, em pessoa, em personalismo, e que se possibilite também uma redução de custos e de mordomias e de aproveitamento de mandatos para o sujeito representar interesses próprios e o interesse de grupos poderosos e não do conjunto da sociedade brasileira, dos eleitores. Agora, como se combate a corrupção com projeto, por exemplo? Que projeto o senhor teria para propor para evitar a corrupção, combater a corrupção? Primeiro é que todas as instituições encarregadas disso, tribunais de conta, ouvidorias, auditorias, o próprio legislativo, municipal, estadual, congresso, e nós também temos que abrir espaço para a cidadania, através de conselhos, através de um processo como o orçamento participativo, que elimina na raiz a corrupção. A corrupção vem de baixo para cima e depois se cristaliza em cima e lá se consolida. Então nós temos que criar um sistema de ida e volta em que o Estado esteja sob o controle público e não sob o controle privado, pessoal ou particular de quem quer seja. A corrupção tem que ser atacada em todas as pontas e de forma permanente. Não se pode alisar pelo de ninguém. Candidato, falando de reforma tributária, a gente sabe que durante o seu governo, o grande assunto, e voltou à tona agora durante a sua candidatura ao Senado, foi a saída da Ford aqui do Rio Grande do Sul. Qual é a sua proposta de reforma tributária? O senhor fala em fim da guerra fiscal. Apresente, por favor, ao telespectador a sua proposta. A Ford rompeu unilateralmente o contrato que tinha aqui, não prestou conta do dinheiro que já tinha recebido do ano anterior e está condenada por 2 ações do judiciário para devolver para o Rio Grande 1 bilhão e 600 milhões de reais. E eu sou contra todo e qualquer favorecimento tributário para os grandes grupos econômicos. O dinheiro público é escasso, tem que ir preferencialmente para quem mais precisa. Os micro, pequenos, médios empreendedores em todas as áreas e todos os setores. Uma reforma tributária que estabeleça progressividade de impostos sobre a riqueza, a fortuna, a especulação financeira, e tudo aquilo que for supérfluo e que custa dinheiro para uma parcela pequena e que elas adquirem isso sem pagar os impostos que devem pagar. Então, fim da renúncia fiscal, que é enorme, é quase um outro orçamento público, fim de privilégios tributários e fiscais e um imposto único no país que acabe com a guerra fiscal. Reforma urbana, candidato, o senhor fala em estimular o transporte coletivo, o senhor inclusive utiliza o transporte coletivo, mas nós vimos nos últimos anos um grande incentivo para a compra de carros novos, principalmente com a redução de IPI. Qual seria a sua proposta para incentivar o transporte coletivo? Olha, investir nos modais que são e que devem estar mais ao alcance do cidadão, do usuário, da pessoa, para a sua mobilidade urbana, na relação da casa para o emprego, do emprego para a casa, para o lazer, para a visita, para conhecer a cidade, para fazer turismo público. Então tem que investir sim em transporte coletivo público, em diferentes modais, isso é fundamental. E aí tem que ter uma relação município, Estado e União e tem que lutar pelo passe livre, segundo a renda das pessoas, em especial do estudante, tem que dar mobilidade para as pessoas portadoras de deficiência, para
se portarem como cidadãs, como cidadãos, e temos, evidentemente, de trabalhar a qualidade do transporte coletivo. Candidato, a gente só tem 30 segundos. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a renegociação, a negociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União, que a presidente Dilma Rousseff acabou jogando para novembro, para depois das eleições. O senhor, caso seja eleito, vai lutar por essa renegociação? O governador Tarso conseguiu um avanço enorme, nunca conseguiram em governos anteriores. Por quê? Porque a Dilma abdicou de um item da lei. Não, mas a dívida é astronômica. A dívida vem desde o tempo da ditadura, essa dívida. Né? Então, agora, não é? Porque a lei de responsabilidade fiscal impedia, agora tem esse avanço e nós, no Senado, vamos completar esse serviço, porque essa é uma relação federada que tem que estar harmonizada e não estar desequilibrada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui ao vivo. Bom dia para o senhor. Bom dia para todos.